Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Minha Vida é Bem, programa de pai para filho. Como eu sempre digo, esse é um programa que não é um programa proselitista, mas é um programa que tem como personalidade, característica e principalmente o objetivo de falar sobre a Parashá Hashavua, a Parashá da semana, um programa feito especialmente para a nossa família, um programa feito para os meus filhos, para a Gabriela Dodani, a primogênita, Gabriel Kalev, para a Ariela, Recede, aos meus filhos e a todos quantos virão ainda, netos, filhos, ok? E é um programa que tem como personalidade falar sobre a Parashá Hashavua, sentar tete a tete, olho no olho, falar sobre a verdadeira vida que é a Torá. Ok? Agora qualquer outra pessoa que queira participar, que queira assistir, que queira compartilhar, fique à vontade. Dessa forma estaremos contribuindo para que a redenção se aproxime, aproximando as pessoas da Torá. Bem, nós estamos falando sobre a Parashá Hashavua e a Parashá dessa semana é a Parashá de Shemot, começando aí o segundo livro do Humash, ok? E da Torá, e nós já estamos agora falando sobre a segunda aliá. Bem, essa segunda aliá vai dar continuidade sobre a história das parteiras israelitas que desafiaram o faraó. Mas antes disso, eu queria falar algo que eu não falei no primeiro programa, falando sobre quem era o faraó, né? Os nossos sábios vão dizer que era o mesmo faraó, outros vão dizer que não, que era um outro que se levantou e etc. E aí há uma discussão no Talmud também sobre que pecado o faraó cometeu, se foi o pecado maior contra Deus ou contra o seu próximo. Na realidade há uma discussão com relação a isso. Alguns dizem se foi o mesmo faraó. Ele cometeu um pecado contra Yosef, porque, poxa, Yosef fez tanta coisa boa para o seu país e ele acabou retribuindo dessa maneira. Segundo, ele cometeu pecado contra o Eterno, porque qualquer outro rei que não conheceu o Yosef, ele não tinha desculpa, ele iria conhecer. Se foi um novo rei realmente que se levantou, ele deveria conhecer, ele teria escritos, registrado ali quem foi Yosef e a contribuição do povo de Israel ali, ok? Então aí foi um pecado contra a pessoa. Aí mostra como na realidade algumas pessoas são ingratas. Quando você acaba fazendo algo de bom para aquela pessoa e aquela pessoa não te reconhece e não reconhece, não te dá nenhum valor. Isso aconteceu ao longo da história com o nosso povo, que contribuiu com alguns outros países e depois houve a Inquisição, chamadas Santas Inquisições, que acabaram expulsando o nosso povo sem reconhecer a grande contribuição que deram para esses mesmos países, ok? Bem, agora sim, portanto, vamos dar início à leitura da nossa segunda aliá, que vai do capítulo 1, do versículo 18, ok? Até, deixa eu me localizar aqui, até então o capítulo 2, versículo 10, ok? Vamos então fazer a brachá do estudo da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ami venata lanu et toratoh. Baruch atah Adonai notech haTorá. Amém ve amém. Começa falando: o rei do Egito convocou as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso, deixando os meninos viverem no viver? As parteiras responderam ao faraó: porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas sabem como dar à luz. Elas podem dar à luz antes de as parteiras chegarem a elas. Deus foi bom para as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito numeroso. E aí, aqui vem na realidade uma pergunta falando: vem cá, Faraó poderia ter tirado a vida dessas mulheres, né? Como é que elas não obedeceram à voz do Faraó? E aí a gente pode aprender com isso daqui que elas tiraram, né, a responsabilidade de cima delas. Elas disseram: não, mas as hebreias, elas são diferentes das egípcias. Antes de chegar, elas já tiveram os bebês.
Aqui mostra um milagre que acontecia, que o Eterno, ele abençoava as mulheres de uma maneira que elas tinham facilidade, elas não sofriam bastante, como é de comum, nos seus partos. Alguns dos nossos sábios vão tratar sobre isso, ok? E aí fala que Deus foi bom para as parteiras, tá? Como Deus foi bom para as parteiras? E o povo aumentou e se tornou muito numeroso. Aqui o próprio Rashi explica que quando a Torá declara, né, que em virtude das parteiras ter obedecido a Deus, ele lhes deu casa, significa, não no termo literal, mas que eles iriam lhe dar dinastias, como acontece aí, vão dizer que Yocheved, que é na realidade a chifra, o próprio Rashi vai dizer, né, que a chifra de fato alude a Yocheved. Por quê? Vou logo explicar sobre isso. Por que chifra alude a Yocheved, que era a mãe de Moshe? Fala porque ela, na realidade, embelezou quando ela cuidou das crianças no nascimento. Por isso que ela era dado o nome de chifra. Ok? E Puar seria a própria Miriam. E por que Miriam? Miriam, irmã de Moshe, uma vez que ela era bem sucedida em acalmar as crianças quando elas choravam. E aí, por causa disso, Deus deu, né, dinastias para ela, o sacerdócio, que vinha da tribo de Levi, né, que eram descendentes de Yocheved, e a casa da realeza de David, que descenderia de Miriam. Só que aí fica uma pergunta para vocês estudarem, eu não vou responder. Se Yocheved era a mãe de Moshe e Miriam era irmã de Moshe, logo elas eram da tribo de Levi. Então, se ela é da tribo de Levi, tudo bem, o sacerdócio, segundo Rashi, partiu de Yocheved, mas a casa da realeza de David descendeu de Miriam. Como pode, se Miriam na realidade era da tribo de Levi? A gente sabe que a realeza vem da tribo de Judá. Fica a pergunta para que vocês estudem, só uma pincelada aí para vocês. Continuando, então fala que, portanto, Deus deu essa brachá, essa bênção, Deus abençoou as parteiras, foi a dinastia que viria, né, de pessoas influentes. Até se realizou isso daqui porque Moshe Rabbeinu foi um grande líder, Aharon foi o sacerdote, então ele realmente abençoou com esses filhos distintos. E aí continua falando que o faraó ordenou a todo o povo. Só uma outra questão, quando fala aqui que em virtude das parteiras temerem a Deus, lhes deu casa. Vamos falar que o próprio Eterno deu-lhes essas casas, que são a dinastia. Existe outro comentário que vai dizer que o faraó deu casas a algumas pessoas do seu povo para que eles se instalassem próximo aos israelitas, para que eles ouvissem quando as mulheres fossem dar à luz, se fosse menino ou não, para delatar, né? Entregar aí e falar, revelar se eram ou não. Continuando aqui, o versículo 22, o faraó ordenou a todo o seu povo: todo menino que nascer deve ser jogado no Nilo, mas toda menina deixem viver. Existem outros comentários aí que os nossos sábios vão dizer que o próprio faraó, ele chegou a se banhar, olha que coisa feia, né, repulsiva, ele chegou a se banhar no sangue dos bebês, das crianças que foram mortas pelos egípcios, né, com o intuito de cura e etc. Então, outras histórias contam que foi algo bárbaro, cruel, que aconteceu com o nosso povo, com as crianças ali no Egito. E depois eu vou explicar algo nas outras próximas parashiot que virá, sobre uma questão de uma colega de trabalho, uma mulher, que falou que achava como pode Deus matar os primogênitos do Egito, crianças, sem serem culpadas, para salvar outras crianças, os filhos de Israel. E aí ela começa a querer questionar ali. Eu não discuti nada, mas depois, pensando, estudando, eu vim refletir. E eu vou explicar isso depois, numa outra paraxá, mas eu vou dar também uma pincelada aqui para vocês, um pouquinho para vocês verem. É interessante como quem morreu aqui eram os filhos meninos, não eram primogênitos, mas eram bebês. Imagina a cena de um bebê
recém-nascidos, indefeso, sendo jogado no rio, a brutalidade. Tente imaginar essa cena na sua mente e ver essa criança se afogando, chorando, tentando sair da água e morrendo afogada, ou sendo despedaçada pelos crocodilos que existiam no Nilo. É algo muito triste de se pensar, de ver. E quando o Eterno matou os primogênitos do Egito, ele apenas tirou fôlego de vida, não foi algo tão cruel como aconteceu dessa maneira. E as pessoas ainda têm a mania de achar que Deus é cruel, Deus o livre não permita, mas elas tendem a achar que são mais misericordiosos do que Deus. Esse é um tema para uma outra ocasião, mas eu já queria te falar um pouquinho aqui para que vocês não perdessem esse feeling aí. Continuando, começa agora o capítulo 2, que fala o nascimento de Moshe. Aqui é algo muito legal, muito interessante, muito bonito, que fala: um homem da casa de Levi foi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Ela viu que ele era bom. Interessante que a expressão fala e ele viu que ele era bom. Quantas vezes na Torá você viu isso? Quando Deus viu que a luz era boa. A primeira coisa, os nossos sábios vão dizer que isso significa, e ela viu que ele era bom, e escondeu por 3 meses, significa, os nossos sábios, o próprio Rashi, o Talmud também vai falar sobre isso, que quando Moshe nasceu, a casa onde ele estava se encheu de luz. Por isso que a mulher disse e viu que era bom. Outros sábios vão dizer que Moshe nasceu circuncidado e por isso ela olhou e viu que ele era bom, porque ele nasceu, a criança, a pessoa que nasce já circuncisa, ela traz uma grande brachá, ela vem com uma grande bagagem espiritual na vida dela e por isso viu que ela era bom. E o Talmud fala que as duas coisas aconteceram, ok? Vamos continuar. E fala que ela escondeu então, portanto, por 3 meses. Quando não pôde mais ocultá-lo, ela pegou uma cesta de junco e revestiu-a com argila e piche e colocou a criança nela. Ela colocou nos juncos, presta atenção, perto da margem do Nilo. Sua irmã permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. Aqui é muito interessante porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia interpretada, errônea da Torá, que mostra nos desenhos, nos filmes, a mãe de Moshe jogando o filho no Nilo, no rio, e o rio leva, e a criança fica boiando. Imagine só, para quem conhece a cultura, para quem conhece os costumes da vida judaica, nenhuma mãe faria isso. A mãe judia, a verdadeira mãe judia, ela diz até uma piada, uma brincadeira, uma historinha, que diz o seguinte: a mãe judia chega, a mãe goiá, a mãe do goi chega para ele e fala: come essa comida, menina. Se você não comer, eu vou te matar. É praticamente isso que a mãe fala, né? A mãe do goi. E a mãe judia fala diferente: meu filho, coma isso. Se você não comer, eu vou morrer. Então é diferente. A mãe judia tem um carinho muito grande pelo filho, chama ele de bebê, mesmo que está grande, etc. Então, para quem conhece a mama judia, a mãe judia, a Irish mama, ela é muito mãe coruja, como se diz, protege muito os filhos. E isso jamais aconteceria, como diz os filmes, as pessoas que não conhecem a cultura, a filosofia judaica. Então, a Torá é bem clara. Quando você lê e reflete, você vai ver que isso não aconteceu. O que aconteceu foi que ela pegou os juncos, olha só, ela na realidade camuflou Moshe, porque se ela pegou uma cesta de juncos e depois ela colocou nos juncos perto do Nilo, era para justamente disfarçar, para parecer a mesma coisa. E ela não colocou ele no Nilo, ela não jogou
ela deixou ele próximo, colocou no jugo perto do Nilo. E aí, quer dizer, ela deixou lá escondidinho, porque lógico, ela não ia jogar sabendo que o menino poderia sofrer um acidente, crocodilo, alguém poderia pegar. Não, ela deixou lá escondido, que ela iria pegar depois próximo, e deixou que ainda deixou a Miriam, né, à distância para ver o que aconteceria, o que ia acontecer, para proteger a criança. Nenhuma mãe judia ia fazer isso, ia jogar a criança. Só que o que foi que aconteceu? Como ela colocou ele numa maneira onde quem estava à margem do rio não via, só via quem estava do rio para cá, acabou acontecendo que a princesa, quando desceu, acabou vendo o Moshe, e quem estava na parte da terra não viu. Só que aí os nossos sábios vão dizer o seguinte: o Tzafnat Paneha vai dizer que uma vez que o Nilo era idolatrado no Egito como uma divindade, Yocheved não quis pôr Moshe nele, já que era proibido fazer uso de um objeto de adoração, e isso é a Halachá, que vai falar, Shulchan Aruch vai falar sobre isso também, até mesmo para salvar uma vida. Assim ela deixou do lado do rio. Então isso é uma interpretação. Ok? Porque foi escolhido como esconderijo o Nilo? Aí os nossos sábios vão dizer também, o Midrash vai falar, Bravana vai falar que os magos do Egito sabiam que o salvador dos egípcios, o fim dele viria pela água, por isso que eles mandaram afogar as crianças, por isso que Yocheved também deixou ele lá, para que os egípcios pensassem que o fim dele já chegaria, e não foi isso que aconteceu. E aí a gente continua lendo aqui: a filha de Faraó desceu para se banhar no Nilo, quando suas servas andavam ao longo, da sua margem, ela viu a cesta dos juncos e mandou sua serva trazê-la. Não foi ela que foi buscou, né? Mas aí existe um outro midrash que diz que o braço dela se esticou e pegou o Moshe, etc. Ela abriu o cesto e viu o menino. A criança começou a chorar e ela teve pena dele. E um dos meninos hebreus, ela disse, deve ser um dos meninos hebreus. A irmã de Moshe disse à filha de Faraó: como é que Miriam aparece nesse momento aqui? Miriam aparece porque ela estava ali, olhando, etc. Então ela chegou logo para quê? Para salvar a vida do irmão. Ok? E aí ela pegou e disse: devo ir chamar uma ama de leite das mulheres hebreias para amamentar a criança para você? Vá, respondeu a filha de Faraó. A jovem foi e trouxe a própria mãe do menino. Toma esta criança, disse a filha do Faraó. Ok? Eu te pagarei um salário. Olha que coisa interessante, é a vida do judeu, né? Acaba ganhando, às vezes, abrahado por Deus, quer dizer, ela acabou ficando com o filho e ainda recebeu ainda pelo filho. Eu te pagarei o salário. A mulher tomou a criança e amamentou. Quando o menino cresceu, sua mãe trouxe para a filha de Faraó e ela adotou como seu próprio filho e chamou de Moshe, pois eu tirei da água, disse ela. Isso que significa Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vechayenu natan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amanhã a gente volta com uma terceira aliyah. Shalom Aleichem, Leitraot. White man.